Na aula passada a gente começou a ver branch and bound e a gente viu que a gente conseguia fazer uma enumeração muito melhor do que um backtracking se a gente tivesse dois números mágicos, que é o nosso limite superior e inferior. Deixa eu passar aqui para o próximo slide e tirar minha cara do negócio. E aí o que acontece? Assumindo que a gente tem esse algoritmo de limite superior e de limite inferior, o que a gente faz com isso, né? Como é que a gente usa esses dois valores para resolver o nosso problema, né? Para encontrar a solução ótima, para enumerar todas as soluções implicitamente, né? A gente não vai gerar todas, mas a gente consegue provar, e eu vou tentar explicar isso para vocês aqui, que aquelas que a gente não olhou necessariamente não são ótimas. Então, nessa aula eu vou assumir que eu tenho esses dois algoritmos e eu vou assumir que eu consigo computar eles em tempo polinomial, no tamanho da entrada. E o que a gente vai ver no fim é que qualquer valor de upper bound e lower bound vale. Mas o que a gente só vai entender no fim é que quanto mais próximo esse valor aqui do upper bound e esse valor aqui do lower bound tiver, seja qual for o valor da solução ótima, a gente não sabe. O que eu sei nessa figura é que é um valor entre 10 e 100. Né? A gente está falando de problemas de maximização. Cadê? Opa. Peraí que eu tenho que ativar a canetinha. Esse exemplo eu vou falar de problema de maximização, mas funciona basicamente do mesmo jeito para problemas de minimização. O que a gente sabe eu rodei uma heurística e eu achei uma solução viável de custo 10. Eu rodei um algoritmo mágico, pode ser baseado em programação linear, o que seja. Eu sei que a solução ótima, né, a solução ótima é no mínimo 10, porque eu já tenho uma solução viável que tem custo 10. Eu posso ter uma que tem custo 50, mas uma de custo 10 eu já tenho. E eu tenho um número mágico que diz que, seja lá qual é a solução ótima, o valor dela não é maior do que 100. Pode ser 90, pode ser 100, pode ser 99, 98, pode ser 10, mas é no máximo 100. Tá claro até aqui? E aí a gente tem aquela coisa da árvore de decisão, né? Onde cada nó é um problema. E esse primeiro nó é o meu problema principal. Se você imaginar isso como um problema da mochila, ele consiste num problema de mochila que contém todos os meus itens. A gente começa a ver que se o upper bound e o lower bound forem muito bons, você já pode parar nesse nó. Se a tua heurística te dá, por exemplo, uma solução com benefício 50 e o seu algoritmo mágico de limite superior diz que a solução ótima não pode ser maior do que 50, você já pode parar aqui sem nem começar o branch and bound. Na hora que o upper bound e o lower bound é igual, né? Se o seu lower bound for uma heurística que te deu, né? Se você tem uma solução viável com aquele valor, você já tem a solução ótima. Você nem precisa começar o branch and bound. Na prática, o que a gente faz nos melhores algoritmos, de branch and bound, a gente nem entra no branch and bound. A gente tem uma heurística super eficiente, super bem projetada, que chega na solução ótima, mas não é capaz de provar. E a gente tem um algoritmo de limite superior que consegue chegar no valor da solução ótima, mas não consegue provar que a solução ótima ainda é menor do que aquele limite superior. Mas se você junta essas duas coisas, se você projeta esses dois algoritmos bem, você já consegue, sem nem fazer branch, que é a parte de dividir o problema, você precisa nem dividir o problema, você já consegue provar a otimalidade da sua solução. Na prática, inclusive, mesmo quando a gente está trabalhando com heurísticas, a gente não entra no branch and bound propriamente dito, mas a gente faz isso, a gente olha essa parte, a gente roda a nossa heurística para chegar na melhor solução possível, e a gente também roda um algoritmo baseado em relação linear, que seja para dar um limite superior, para a gente poder ter uma estimativa de quão boa é a nossa heurística.
né? Nessa figura, se eu parar aqui, eu sei que a minha heurística deu o valor 10, mas que no máximo a solução ótima é 100. Ou seja, no máximo a minha heurística está 10 vezes pior do que a solução ótima. No máximo, porque a solução ótima, inclusive, pode ser 10, mas com esse algoritmo de limite superior que eu rodei aqui, eu posso garantir pelo menos isso. Tá? Mas eu só posso garantir para essa instância do problema, no exemplo da mochila, para esses itens com esses pesos e com esses benefícios. Tá claro até aqui? Então, quando a gente faz heurística, não quer dizer que a gente simplesmente fica às cegas. Você pode rodar esse algoritmo de upper bound uma vez só para estimar a sua heurística. Mas, se você precisa da solução ótima, se nada além da solução ótima interessa para você, o que é que você faz? Você quebra o seu problema em 2 subproblemas. E aí você quebra igualzinho naquela árvore de decisão. Num subproblema desse, eu escolho uma variável qualquer, por exemplo, x2, fixo o valor dela em 0 do lado esquerdo, fixo o valor dela em 1, e eu tenho agora 2 subproblemas que são um pouquinho menores do que o original. Eles têm um item a menos. Tá? Tanto do lado esquerdo, eu tenho um item a menos, porque eu não preciso mais decidir se eu levo ou não o item 2, né? Eu estou assumindo que eu escolhi a variável x2, eu estou fixando ela em 0. E no outro lado também, eu não preciso mais decidir o item 2, eu por definição, nesse subproblema aqui, eu levo o item 2. Tá claro até aqui? Como é que eu quebro o problema em 2? Joia. Diz. Como? Não, você simplesmente... É como se você simplesmente rodasse o mesmo algoritmo de novo. Entende? Com um conjunto de itens que não contém o item 2. Só que nesse subproblema, a capacidade da mochila continua igual ao problema original, no exemplo da mochila. Nesse problema, que não contém o item 2, a capacidade da mochila é menor, porque você tem que descontar o quanto o item 2 vai ocupar no teu problema original. Né? Porque se você vai levar ele, você tem que, na hora de escolher o que fazer com os outros itens, você tem que subtrair a capacidade da mochila. Tá claro isso? Tá? Quando a gente for ver programação dinâmica, que é uma coisa mais programática, os slides vão ficar mais concretos. Aqui eu quero deixar no alto nível. O que acontece é o seguinte, você pode quebrar esse problema do jeito que você quiser, você só precisa garantir uma coisa, que a solução ótima do teu problema original esteja tanto do lado esquerdo ou do lado direito. No caso da gente, é fácil provar isso. Ou a solução ótima do problema não tem o item 2, e ela vai estar nesse subproblema aqui, ou a solução ótima contém o item 2, e ela vai estar nesse subproblema aqui. Tá claro isso? Eu consigo provar que a solução ótima foi para um lado ou foi para o outro. Certo? Sim ou não? Joia. E aí... É um algoritmo recursivo. Você consegue provar tudo que eu estou falando aqui por indução. Simplesmente. E aí o que acontece? Falta um passo aí, né, para a gente completar a recursão. Como é que eu acho a solução ótima do meu problema original? Que eu botei em azul porque ele já está resolvido, inclusive. Seja lá qual for a solução ótima do problema da esquerda, seja lá qual for a solução ótima do problema da direita, você tem essas duas soluções. A melhor delas é a solução ótima do seu problema original. Então você lava as suas mãos, o problema original está resolvido, inclusive. Agora, para você poder computar a solução dele, você tem que resolver agora 2 subproblemas, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Certo? E agora, antes eu tinha um problema bem difícil para resolver, agora eu tenho 2 problemas bem difíceis para resolver, mas esses 2 problemas são um pouco menores do que o meu problema original. Tá claro até aqui? Sim ou não? Fala que é para eu ficar sabendo que vocês estão me escutando também.
Joia. Como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que a gente vai resolver cada um desses problemas? A gente resolve exatamente do mesmo jeito que a gente tenta resolver o problema original. É literalmente um algoritmo recursivo. Você resolve exatamente do mesmo jeito. Você roda um algoritmo de limite inferior e um algoritmo de limite superior para cada um deles. Só que agora esses algoritmos eles tendem a ser melhores, tanto do limite superior como do limite inferior, porque o problema é menor, o problema é mais fácil. Não muito mais fácil, mas um pouco mais fácil. E aí você roda o seu para esse subproblema, onde o item 2 está fora de cogitação, ele não pode ser escolhido. Você roda a sua heurística, ela te dá uma solução com benefício 40. Você roda o seu algoritmo mágico de upper bound, ele te dá 70. Você faz a mesma coisa para o outro. Tá claro até aqui? Onde é que isso lhe ajuda? Quer dizer, eu perguntei antes da hora, ainda não está claro. Porque qual é a graça de você rodar isso de novo 2 vezes? Né? Claro, se isso aqui, se o upper bound e o lower bound dá igual nesse problema e igual no outro problema, você resolveu os dois. Né? Mas isso raramente acontece. A mágica está aqui, presta bem atenção. Se você entendeu isso, você entendeu tudo que você precisa entender de branch and bound. Quando eu rodei no meu primeiro problema, no meu problema original, que é o que eu quero resolver, eu tinha que a minha solução ótima é pelo menos 10 e é no máximo 100. Na hora que eu divido e rodo esse mesmo algoritmo para os dois subproblemas, eu sei que a solução ótima desse aqui é no máximo 70 e a solução ótima desse aqui é no máximo 85. Então, se a solução ótima do meu problema original é a dessa ou dessa, o maior entre esses dois valores é um limite superior para o meu problema original. Então, no máximo, o meu problema original aqui, a solução ótima dela é 80. 85, no máximo. A mesma coisa vale para o meu limite inferior. Mesma coisa vale para o meu limite inferior. Se eu tenho que a solução ótima desse problema é no mínimo 40 e a desse aqui é no mínimo 15, o máximo desses dois valores também é o limite inferior para o meu problema original. Se é o máximo entre 40 e 15 é 40, porque 40 é uma solução válida para o meu problema original também. E aí, como é que eu passo aqui o slide? Não, eu tô voltando, desculpa, é que eu mudei os botõezinhos aqui da caneta. Então, o máximo entre 85 e 70 é 85, o máximo entre 40 e 15 é 40, e agora eu atualizei os meus limites para o problema original. Simplesmente tendo quebrado ele em 2. Agora eu sei que a minha solução ótima é alguma coisa entre 40 e 85. E eu, inclusive, já consigo mostrar aqui que a minha heurística não é, no pior caso, 10 vezes maior do que a solução ótima. No pior caso, ela é 2 vezes e um pouquinho maior do que a solução ótima. Né? Porque 85 é um pouquinho mais do que o dobro de 40. Tá claro até aqui? Eu estou resolvendo outros problemas com número de itens menores. Com menos itens. A capacidade da mochila pode ser inclusive a mesma, né? Aqui no subproblema da esquerda, ela vai ser sempre a mesma do subproblema que está antes dele. Do pai, vamos dizer assim. Tá? E não são 2 problemas quaisquer, né? São 2 problemas que literalmente dividem todas as possíveis soluções do problema original, você está dividindo em 2 grupos. Né? Você está dividindo no conjunto, aqui do lado esquerdo, no conjunto de todas as soluções do problema que não tem o item 2 e no conjunto de todas as soluções do problema que contém o item 2. E aí, claro, a melhor de todas que não contém e a melhor de todas as que contém o item 2, a melhor dessas duas é a melhor do meu problema original. São instâncias diferentes do mesmo problema? Isso. São instâncias diferentes porque os dados são diferentes. Os dados são ligeiramente diferentes porque nesses 2 subproblemas aqui você tem um item a menos. Nos 2, tá?
Nesse aqui você não tem o item 2 e nesse subproblema aqui você também não tem o item 2. Porque você já decidiu o que você vai fazer com o item 2 aqui. Você vai levar ele. Então você não tem que decidir isso. O conjunto de itens que estão na mochila, por exemplo, desse subproblema é exatamente igual a do problema da esquerda. Tá claro isso? Isso está sempre relacionado com a função objetiva do problema, seja qual for. No caso da mochila é o benefício, sim. Perfeito, perfeito. O que eu quis chamar a atenção é que isso funciona para qualquer problema de otimização. E de minimização é a mesma coisa, não faz diferença se o problema é de minimização ou maximização. Eu chamei a atenção aqui só com medo das pessoas misturarem, tá? Porque a gente costuma dar muito exemplo com problema de minimização, mas nesse início de curso eu acho a mochila o melhor problema para explicar isso. Então, o grande macete é que quando eu quebro o meu problema em 2, eu posso rodar os mesmos algoritmos que eu rodei para o problema original e computar limites inferiores e superiores para os dois subproblemas e, com isso, atualizar o valor da solução ótima do meu problema original. Essa já é uma grande vantagem de fazer branch and bound, é que você vai atualizando esses limites. Quanto mais você for rodando ele, mais esses limites vão sendo atualizados. A gente vai ver aqui nos exemplos. E mesmo que você pare esse algoritmo antes de encontrar a solução ótima, você vai pelo menos melhorando tanto os valores que a sua heurística acha, quanto um limite de quão boa ela é. Tá claro até aqui? Pode dizer, estamos aqui para isso. Pronto, é exatamente onde a gente vai entrar agora. Porque a gente está no momento, o problema original está resolvido, tá? Eu não preciso mais me preocupar com eles. Agora eu preciso resolver esses dois que estão vermelho aqui. A gente disse que são os problemas que estão em aberto, tá? São esses dois que a gente precisa resolver. Porque uma vez que eu resolvo esses dois, é fácil computar a solução ótima do problema original. É só fazer um teste de quem é a melhor dos dois ótimos. E aí o que a gente vai fazer agora é basicamente escolher a gente vai ter que resolver os dois problemas. Como a nossa máquina é determinística, a gente vai ter que escolher qual dos dois a gente vai processar primeiro, vamos dizer assim. E aí eu volto para a tua pergunta. Você tem como usar esses baldes para guiar? Tem, e em geral a gente faz isso. A gente procura começar pelo nó que potencialmente tem as melhores soluções, né? Porque no pior caso esse algoritmo vai rodar 10 milhões de anos e eu vou ter que parar ele antes. Então eu quero achar as melhores soluções possíveis mais rápido. Então, em geral, a gente usa uma estratégia que a gente chama de best bound. Nesse subproblema, o máximo que eu consigo achar é uma solução de 85. Nesse outro subproblema, o máximo que eu consigo achar é uma solução de 70. Então a gente escolhe primeiro, a gente avalia primeiro o problema que tem a maior chance, vamos usar assim uma palavra bem coloquial, de se encontrar uma solução boa. Certo? Tá clara a tua dúvida? E aqui eu começo... Pode dizer. A gente passou um tempão na aula passada discutindo isso, tá? Resumindo em 1 minuto. O limite inferior para um problema de maximização você encontra rodando uma heurística. Ela te dá uma solução viável para o problema e essa solução viável se ela é válida, né? Ou ela é ótima ou a solução ótima é melhor do que ela. No caso do limite superior, você tem que fazer alguma mágica e o jeito mais comum que a gente costuma fazer como a gente discutiu na aula passada, explorando a relação entre o problema da programação linear inteira e o problema da relaxação linear. Você pode dar uma voltada nisso no vídeo da aula passada, que a gente passou 1 hora mais ou menos discutindo isso. Tá? Você faltou a aula passada?
E aí, de novo, essa parte foge desse curso. Tá? Em otimização inteira é que a gente discute como fazer isso de forma profissional. Para o curso de heurística não interessa para onde ela vem. Tá? Isso não quer dizer que isso não seja importante. Quando você está fazendo uma heurística no mundo real, você programa um algoritmo como esse, para você ter uma ideia de quão boa a tua heurística é. A gente começou como a nossa heurística pode dar 10 vezes pior do que o ótimo, e já está aqui, com uma iteração desse algoritmo, a gente já consegue mostrar que ela está como é que é? No máximo 2 vezes pior do que o ótimo. 2 vezes e um pouquinho que o ótimo. Então a gente sempre faz isso, mas não é nesse curso que você vai aprender a fazer isso. Uma vez que eu... Diz, pode dizer. Uhum. É diferente. É diferente pelo seguinte. Esse limite inferior não lhe diz nada sobre esse subproblema, na verdade. Quase nada. Ele te diz que existe uma solução de custo 40 ali dentro. O seu algoritmo achou uma solução de custo 40. Mas ele não diz nada sobre a natureza do problema. Pode existir soluções muito melhores do que 40. Entende? 40 pode ser uma solução muito ruim, inclusive. 40 é uma dentre todas as soluções que existem nesse subproblema. Por outro lado, o upper bound, ele dá uma informação global de todas as soluções que estão ali. Nenhuma delas é melhor do que 70. E é por isso que a gente escolhe o upper bound. A gente vai ver, inclusive, que a solução ótima desse problema está do lado esquerdo, eu acho. Eu fiz só de sacanagem. Ela pode estar do lado esquerdo, mas você não sabe. Então você usa isso não deixa de ser uma heurística no sentido mais geral. Como eu não sei qual dos dois subproblemas eu vou ter que avaliar, eu vou para aquele que tem a maior chance de encontrar melhores soluções. É a melhor estratégia sempre? Não. É assim que a gente faz sempre? Porque na média a gente observa que é o que dá melhor. Tá? E essa é uma das decisões mais importantes de um branch bound, é qual a estratégia que você vai usar para escolher o próximo nó. Porque se você observa, a cada iteração a gente cria 2, resolve 1. Aí cria 2, resolve 1. Cria 2, resolve 1. Muito rápido, você tem milhões de nós na memória do seu computador, você tem que escolher um deles para trabalhar. Nesse momento, a gente chega já. Deixa eu continuar aqui mais um pouquinho. Aqui a gente começa a cortar a árvore. Porque na hora que eu rodo os meus algoritmos de limite inferior e superior, principalmente esse algoritmo superior, se não tem solução viável para o problema, esse algoritmo de limite superior, em geral, ele diz que não existe solução viável para o problema. E aí a gente faz o que a gente chama de pruning. Você pode cortar, assim como a gente discutiu no algoritmo de backtracking, e essa nuvenzinha quer dizer isso, todos os subproblemas aqui dentro, porque esse subproblema é inviável. A gente tem o que a gente chama de pruning por infeasibility, e aí você já corta um monte dessa árvore. E aí você roda para o lado esquerdo, e quando isso acontece, o lado esquerdo em geral lhe dá os mesmos valores que você tinha antes, porque basicamente você não tinha escolha, além de levar, vamos dizer que é o item 1 que a gente não levou aqui, tá? Dá o mesmo valor porque você não podia levar o item 1, porque se você levasse o item 1, a solução dá inviável, então todas as soluções desse subproblema aqui não levam o item 1. E aí por isso que no meu exemplo aqui, eu dei os mesmos valores. Tá claro isso? Tá claro que é um pruning por inviabilidade? Então, antes eu tinha 2 subproblemas e escolhi um. Agora eu continuo com 2 subproblemas, porque eu dei sorte, porque um dos que eu gerei deu inviável. Eu tenho que escolher de novo. Então a gente sempre escolhe best bound. Por quê? Porque a gente decidiu assim, não necessariamente dá melhor. Então eu vou pegar esse item e vou abrir de novo.
Então isso aqui é equivalente, por exemplo, eu peguei o item 2 e levei, fixei isso. Aqui eu fixei que eu não levo o item 1. E aqui eu tenho dois subproblemas, onde eu não levo o item 2 e onde eu levo o item 2. E eu faço a mesma coisa. Rodo os meus algoritmos de limite inferior e superior para esse subproblema da esquerda. Rodo os meus algoritmos de limite inferior e superior para o meu problema da direita. E aí o que acontece aqui? Eu mostro outro exemplo de pruning que a gente pode fazer, que é o que a gente chama de pruning por otimalidade. Que quer dizer o seguinte, quando você roda o seu algoritmo de limite inferior e roda seu algoritmo de limite superior, e esses valores dão iguais, você sabe que, caso você fixe que você obrigatoriamente leva o item 2 e obrigatoriamente não leve o item 1 e obrigatoriamente leve o item 3, por exemplo, tá? O melhor que você consegue é uma solução de 35. Certo? Aí você diz, é raro que isso aconteça. Não é. Não é. Porque à medida que você vai descendo nessa árvore, você vai fixando variáveis. Você vai fixando decisões. Em algum momento você fixou tanta coisa que você começa a ter ótimos pools. O problema começa a ficar fácil. Você começa a fixar um monte de variáveis. A questão é fazer um algoritmo de limite inferior e superior que chegue nesses subproblemas mais fáceis o mais alto possível na árvore, né? Porque ela vai crescendo exponencialmente. Cada nível tem o dobro de nós potencialmente que o nível anterior. Tá claro que é um pruning por otimalidade? Sim? Não? Joia. O interessante de um pruning por otimalidade é que existe uma quantidade exponencialmente grande de soluções de subproblemas embaixo desse subproblema verdinho. Mas a gente não precisa olhar nenhuma delas, porque a gente já sabe que a melhor de todas é 35. E a nossa heurística deu uma solução com 35. Certo? Isso é a solução ótima do nosso problema? Não. É se você obrigar o item 2 a ir para a mochila, obrigar o item 1 a não ir para a mochila e obrigar o item 3 a ir para a mochila, isso é o melhor que você consegue, mas você tem outras combinações de não levar o item 2 ou de, como é que se diz? Não levar o item 2, mas sim levar o item 3, que a gente vai explorar depois. Então a gente continua. Eu ainda não resolvi esse subproblema aqui, mas eu consigo atualizar os limites dele. Por quê? Porque o máximo entre 50 e 35 é um limite inferior para esse meu problema original, e o máximo entre 65 e 35, presta bem atenção nesse passo, também é um limite superior para o meu problema original. Então eu vou e posso atualizar os bounds desse nó. Tá claro isso? Sim ou não? E ainda não acabou, porque agora eu posso pegar o mínimo entre esse e esse e o máximo entre esse e esse, que nesse caso, como esse problema é inviável, 50 e 65 também é um bound para esse meu problema aqui, que é anterior a esse. E agora que eu atualizei esse, eu tenho que o máximo entre 40 e 50 é um limite para o meu problema original. E o máximo entre 70 e 65 também é um limite para o meu problema original. E aí eu consigo atualizar o meu problema original, que é o que interessa no pior das contas. Agora eu tenho heurística assim, que me deu uma solução de tamanho 50, e eu sei que no máximo a solução ótima do meu problema original é 70. Eu sei que a minha heurística está no máximo a mais ou menos 1,5 vezes o valor da solução ótima. Tá claro até aqui? Isso. Você vai subindo até a altura da árvore. Você consegue provar que isso é linear porque a altura da árvore é linear. Né? No máximo, é linear no número de itens, né? No número de variáveis, no caso da gente, o número de itens da mochila. Então, em O de n, você consegue atualizar isso tudo até chegar na mochila, na raiz. Você sempre pode.
Você tem a liberdade de escolher o nó que você quiser. Nesse meu exemplinho aqui, a gente continua com 2. Mas, em geral, você tem 1, gera 2. Aí, desses 2, gera 4, resolve 1. Mas aí fica com 5. Aí você esse negócio vai explodindo muito rápido. Esse é o problema. Eu chego já nas desvantagens. Por enquanto, eu só estou falando a mágica. E é lindo, isso é mágica. Você começa com lower bound e um upper bound de 10 e 100. E usando os mesmos algoritmos. Você vai atualizando esses bounds do problema original, que é o que lhe interessa. Certo? Posso continuar? Pode dizer. Eu ainda não cheguei no fundo porque esse exemplo eu estou mostrando aqui só 3 níveis, mas você pode ter aí milhares de níveis aí para baixo. Quando você chega numa... nota, aqui você está falando, né? Isso aqui ainda não é uma folha, você tem mais itens. Aqui eu não tenho só 3 itens nesse exemplo. Se você chega numa folha, né, você fixou todas as variáveis e, consequentemente, o seu algoritmo de limite inferior e superior vai ter que dar o mesmo valor. Tá? Porque você não tem escolha mais para fazer. Né? E aí, em toda a folha, você vai ter um pruning por otimalidade, vamos dizer assim. Tá? Então, como aqui ainda não tem um pruning por otimalidade, é porque isso aqui ainda não é uma folha. Você ainda poderia quebrar esse subproblema em mais de um. O que eu vou mostrar nesse exemplo é que você não precisa. Esse algoritmo é tão mágico que você pode deixar subproblemas abertos e ainda assim provar que a solução que a tua heurística encontrou é ótima. Mas aí você vai ter que aguardar mais uns passos. Tá? Por enquanto, a gente tem 2 subproblemas aqui. Eu tenho esse aqui e esse aqui. Esses outros aqui já estão resolvidos, os que estão em azul, e esses aqui a gente conseguiu cortar, tanto por inviabilidade nesse caso, como por otimalidade. Então, como a gente escolhe sempre a estratégia do nó que tem o melhor upper bound, eu vou abrir esse aqui. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Ah, tem aqui nessa caneta. Cadê? Isso. Cadê? Ups. Não, aqui volta. Eu configurei errado os botões. Onde é que a gente tá? Isso, atualizou 50, 70. Agora eu abro esse. E aí o que que acontece? Eu dividi esse subproblema em 2, né? Aqui eu não posso levar o item 2 e o segundo nível é o item 1, né? Então nesse aqui eu obrigo a levar o item 1, nesse aqui eu não posso levar o item 1. E aqui eu rodo de novo, né, nos 2 subproblemas sempre meu algoritmo de lower bound, que é uma heurística frequentemente, um algoritmo de upper bound, e aí eu tenho outro tipo de pruning que é muito interessante. Nota que nesse subproblema aqui, a gente tem uma solução viável de custo 30, a gente tem, no máximo pode chegar a 45 e pode ter uma quantidade exponencialmente grande, milhões e milhões de soluções cujo custo está entre 30 e 45. Mas a gente pode descartar absolutamente todas elas. Todas elas. Por quê? Isso está em amarelo, mas a gente também chama isso de pruning por otimalidade. Eu acho que ainda chama, eu não lembro o nome exato não, mas acho que a gente ainda chama de otimalidade. Apesar de que 30 não é a solução ótima desse subproblema, a solução ótima desse subproblema não interessa pra gente. Por quê? Porque no máximo ela vai ser 45, seja lá qual ela for. E a gente já tem uma que é 50. Tá claro isso? A gente pode descartar esse subproblema simplesmente porque a solução ótima dele é pior do que a solução viável que a gente conhece.
Ou seja, se você tem uma boa heurística que lhe permite chegar muito rápido antes de começar o seu branch inbound, que consegue fazer com que você chegue próximo da solução ótima, você já consegue cortar um monte de subproblemas simplesmente porque o upper bound dele já dá pior do que a sua heurística. E aí você corta ele. E o jogo aqui é cortar a maior quantidade de subproblemas possível. Tá? Cortar garantindo que o que você cortou não contém a solução ótima. E aí você continua, porque você tem um subproblema aqui na esquerda que você ainda não resolveu. Então o que é que você faz? Atualiza os bounds. Né? Esse subproblema aqui, o limite inferior dele é o máximo entre 45 e 30, e o upper bound dele é o máximo entre 65 e 45. Então a gente vai, faz e atualiza. E agora que eu atualizei os bounds desse cara, eu posso comparar com esse. Agora o problema anterior é o máximo entre 45 e 50. Não muda nada, porque já era 50. E aqui é o máximo entre 65 e 65. Então aqui eu consigo atualizar para 65. Tá claro até aqui? Eu acho que eu dei um pulo maior. Não vamos misturar de minimização agora não. Se você depois parar e tentar fazer isso com um problema de minimização, você vai entender facinho, porque é exatamente a mesma coisa. Se eu entrar nisso, aí eu vou virar a cabeça dos teus colegas pelo avesso. Então, é melhor não entrar aí. Então, nota, ao abrir esse nó, eu atualizei os limites desse e consegui atualizar o limite superior do meu problema original. E aí eu escolho Best Bound de novo e abrir esse nó. Aí aqui eu estou dando um exemplo de pruning por inviabilidade. Aqui eu estou dando um exemplo de pruning por otimalidade, só para mostrar que nesse caso eu consigo resolver esse camarada aqui na otimalidade. Tá? Por quê? Porque o máximo entre nada e 65 e 65 também é um bound viável para esse cara aqui. Então eu atualizo ele, isso aqui vai ficar 65 e 65, né? Porque é o melhor disso e o maior disso. Aí agora que eu atualizei isso, eu posso atualizar o meu anterior. É o máximo entre 65 e 30 e o máximo entre 65 e 45. Vai dar também 65 e 65 aqui. Né? E aqui eu também resolvi esse meu subproblema. E agora eu atualizo de novo. O meu limite superior é o máximo entre 65 e 50. Então aqui vai para 65. E o máximo entre 65 e 65 vai continuar 65. E eu resolvi o meu problema. Uma coisa interessante é que você não precisa nem esperar que todos os nós sejam resolvidos, seja na otimalidade ou seja na inviabilidade. Eu tenho aqui uma série de soluções nesse subproblema que eu nem olhei, cujo custo pode variar entre 50 e 65, e eu não olhei porque não interessa, porque se o máximo é 65, eu já tenho alguma solução com valor 65, não me interessa mais olhar. Então aqui eu tenho um exemplo de um subproblema aberto. O que acontece na prática é que você tem milhões de subproblemas abertos e mesmo assim você pode parar e cuspir a solução ótima, porque o seu algoritmo de limite superior já consegue mostrar que o melhor que a sua heurística encontrou já é ótimo, e aí você pode parar porque você já encontrou a solução ótima. Pode existir outras com custo 65, mas num problema de otimização combinatória você não quer todas, você só quer uma.